Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o Salmo de número 3. Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar pedindo a direção de Deus mais uma vez. Nosso Pai, entramos na sua presença mais uma vez nessa noite, pedindo a tua direção. Que o Senhor possa nos capacitar a aprendermos mais a respeito da sua palavra nessa noite. E que a sua palavra possa nos transformar, nos fazer mais semelhantes ao teu Filho e mais confiantes no Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, todas as vezes que, ou pelo menos na maioria das vezes que eu prego, eu costumo apresentar para a igreja uma sentença que basicamente resume toda a mensagem daquela noite. Eu não tenho qualquer pretensão de imaginar que todos vocês lembrarão de 1h40 que eu vou pregar aqui hoje, né? Não, brincadeira, tá? O pastor Ari faz esse tempo, eu não faço. Antônio Neto, ontem né? Ontem eu percebi. Mas eu sei que vocês não vão conseguir lembrar de tudo, mas eu resumo tudo que nós vamos falar nessa noite na seguinte declaração, que é o seguinte: em cada dificuldade que enfrenta na vida, o cristão deve confiar plenamente no Senhor. Vamos repetir todos juntos? Em cada dificuldade que enfrenta na vida, o cristão deve confiar plenamente no Senhor. Meus irmãos, como eu disse para vocês aí na introdução da mensagem, a relação entre Davi e o seu filho, ela já estava abalada há um certo tempo. Há pouco mais de uma década, eles já estavam enfrentando dificuldades. Davi, como vocês sabem na história, cometeu pecados terríveis diante de Deus. Entre os mais conhecidos, nós temos registrado o pecado do adultério e o pecado do assassinato. E é interessante nós observarmos que Deus, em sua graça, Deus, em sua infinita misericórdia, ele perdoa Davi quando ele confessa o seu pecado. E os seus pecados são confessados e registrados nas Escrituras, principalmente no Salmo de número 32 e no Salmo de número 51. Mas nós devemos nos lembrar também, irmãos, que mesmo quando Deus nos perdoa dos nossos pecados, em sua soberania, aqui ele permite que Davi, ele sofra consequências amargas pelos seus pecados, ainda assim. Uma dessas consequências foi que Davi teve sérios problemas familiares. Você vai olhar a história dele e você vai perceber que esses problemas familiares trouxeram grande sofrimento e dor para aquele homem de Deus. Primeiro, o filho, que foi fruto daquela relação de adultério entre Davi e Batseba, ele morre. Depois, a filha de Davi, Tamar, é violentada pelo seu meio-irmão Aminon, que é filho mais velho de Davi. Você vai perceber ali que Tamar era irmã de Absalão. Quando nós olhamos ainda na narrativa, nós percebemos que durante 2 anos, Absalão, ele trama, ele arquiteta a morte de Aminon. E finalmente ele a realiza. E após algum tempo, Absalão é obrigado a fugir de Israel. Então Davi, naquele momento, ele perde 2 filhos de uma só vez. Um morto e o outro fugitivo. Absalão, então, após alguns anos afastado, ele retorna, mas ele não é recebido pelo seu pai. Finalmente, passados mais alguns anos, Absalão pede um encontro com Davi. Ele o recebe, mas ele não pronuncia uma só palavra. A única coisa que Davi faz é ir até seu filho,
dar um beijo no seu rosto, mas ele não dirige uma palavra para ele. Ao sair do palácio, Absalão começa então a arquitetar um plano. Qual era o plano? Tomar o trono do seu pai. E as Escrituras, elas nos falam que durante 4 anos, Absalão se ocupou em fazer uma campanha para ganhar os corações do povo e dessa forma, então, afastá-los do seu pai. E dessa maneira, muitas pessoas se juntaram a Absalão em oposição a Davi. É nesse momento que Davi tem que fugir. Ele sai do seu palácio na calada da noite. Ele atravessou o ribeiro de Cedron e ele foi com alguns poucos seguidores fiéis para se esconder por um tempo da fúria do seu próprio filho. O salmo que nós temos diante de nós hoje refere-se a esse momento, um dos momentos mais terríveis na vida do já velho Davi, onde o homem que já havia enfrentado vários inimigos durante a sua vida, agora ele tem que enfrentar o seu próprio filho. E você percebe que não tem como essa história terminar bem. Por quê? Porque perder a guerra significa que ele vai morrer. Vencer a guerra significa que ele vai matar o seu filho. Não tem como essa história terminar bem. Mas nós podemos dividir esse salmo escrito aqui nessa noite em 4 partes. 4 partes. Primeira parte, versículo 1 e 2, a aflição de Davi. Segunda parte, nós temos no versículos 3 a 4, a confissão de Davi. Na terceira parte, nós temos nos versículos 5 e 6, a paz de Davi. E finalmente, na última parte desse salmo, nós temos nos versos 7 e 8, o pedido de Davi. Vamos começar olhando para a primeira parte desse salmo, onde nós vemos a aflição de Davi. E nós percebemos, meus irmãos, que a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo de número 1 é que Davi ele estava sendo oprimido. Davi ele estava sendo oprimido. Davi ele está aflito e ele começa a sua oração com um clamor por socorro. Olha o que ele diz no verso 1, e eu estou fazendo a leitura na Nova Almeida atualizada, tá ok? Ele diz no versículo 1, ele começa dizendo, Senhor. Sabe o que nós percebemos aqui? Ele não tem tempo ou forças para formular algo mais elaborado. Mas uma coisa ele sabe, que Deus é o que dele? O seu Senhor. Quando nós olhamos no Salmo 46:1, ele diz que Deus, o Senhor, é socorro bem presente nas tribulações. E esse pai, que ele está com um coração partido, ele reclama da multidão de inimigos que o cerca. No versículo 1 ele diz ainda, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Meus irmãos, existem momentos na vida cristã que nós enfrentamos dificuldades. Existem momentos na vida cristã que os inimigos se levantam contra nós, que nós não temos sequer forças, nós não temos sequer a capacidade de formular uma sentença lógica, mas nós podemos sempre confiar que nós temos um Senhor no céu que nos ouve. O salmista, continua aqui expondo, trazendo para fora toda a sua angústia, toda a dificuldade que ele está passando. E em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12 e 13, nos explica um pouquinho do cenário que Davi estava enfrentando. Ali nós vemos assim, enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi da cidade de Gilo. Assim, a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava o partido de Absalão fazia o quê? Crescia em número. Verso 13. Opa, apertei o botão errado. Acho que eu vou ficar com cãibra aqui de ficar olhando para trás, né? Verso 13 ele diz, então um mensageiro veio a Davi dizendo,
todo o povo de Israel está seguindo a Absalão. Você percebe que, se não bastasse o seu próprio filho se rebelar, agora o texto aqui nos diz que Aitofel, que era um dos seus conselheiros fiéis, também havia virado as costas para eles. Não somente eles, mas nós percebemos que generais, soldados, muitos haviam desertado. Por fim, todo o povo de Israel havia abandonado a Davi. E a vida é assim, meus irmãos. As dificuldades, quando chegam, elas muitas vezes, elas não vêm sozinhas. Elas chegam aos montes. É mais ou menos assim, você chega em casa, você começa a fazer as contas do orçamento do mês, você olha para a sua planilha, se você tem uma, né? Mas você olha e percebe que a conta não vai fechar. Vocês estão com alguma dificuldade financeira. E é naquele mês que você começa a tomar a decisão. Não, vamos conter gastos, querida. E é naquele mês que o carro quebra, a geladeira quebra, o filho fica doente, você tem que comprar um remédio que é caríssimo. As dificuldades, meus irmãos, elas nunca marcam hora para chegar. E anotem isso, quando elas chegam, elas gostam de andar acompanhadas, elas gostam de andar em bando. Nós devemos estar conscientes dessa realidade, porque foi assim na vida de Davi. Ele estava sofrendo, ele estava sendo perseguido, mas ele não tinha somente um problema, ele tinha vários problemas acontecendo em simultâneo. E olha o que continua dizendo, quando nós olhamos o segundo motivo de aflição de Davi, que é que ele está sendo aqui ridicularizado. Versículo 2 diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. As pessoas estavam olhando para Davi e elas estavam dizendo, sem chance para ele. Ele está perdido. E claro que Davi aqui, ele está consciente de que as pessoas sabiam do seu pecado. As pessoas sabiam os pecados terríveis que ele havia cometido, e por causa disso, então, ele sente-se meio que sem defesa, e as pessoas chegando, acusando, dizendo que diante de Deus ele era um caso perdido, e isso, sem dúvida, lhe parte o coração. Quando nós olhamos o texto de 2 Samuel mais uma vez, no capítulo 16, no versículo 5 e 7, diz que quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. No verso 7. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado, aonde? Na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Você acha que ouvir palavras assim fizeram o que com esse homem? Sem dúvida, destroçaram o seu coração. E o maior de todos os sofrimentos que uma pessoa pode ter, meus irmãos, é ser levado a pensar que Deus a abandonou para sofrer. O nosso Senhor experimentou algo semelhante na cruz do Calvário. Enquanto ele sofria na cruz do Calvário, ele grita e exclama, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que o que mais trouxe sofrimento para a cruz no Calvário? Para Jesus? Você acha que foram os pregos? Você acha que foram as chicotadas? Você acha que foi a cruz de espinhos que colocaram sobre a sua cabeça? Não, meus irmãos. O que mais trouxe sofrimento para Jesus, e o momento onde ele clama em alta voz, num brado desesperado, foi quando todos os pecados da humanidade foram colocados sobre Cristo, e naquele momento, o Senhor nosso Deus vira sua face dele, e ele fala, Senhor, por que me desamparaste? Davi, ele está aqui aflito, ele está temendo, e o temor dele é de abandono.
Agora, continuando aqui no nosso salmo, uma característica desse salmo, e de alguns outros mais, é a aparição de uma palavra aqui que é Selá. Ela aparece 71 vezes nos salmos. 3 vezes ela vai aparecer lá em Abacuque. Na Nova Almeida atualizada, eles tiraram, essa declaração não aparece. Mas ela aparece na ACF, ela aparece na Revista e Corrigida, ela aparece também na NVT, mas na NVT vai aparecer ali como interlúdio. E no caso, aqui neste capítulo, Selá vai aparecer 3 vezes. Após o verso 2, aparece de novo no verso 4 e também no verso 8. E esse termo aqui é um termo musical que aparentemente indicava uma pausa, ou um período de silêncio, um interlúdio, que convidava o leitor a parar e considerar atentamente a magnitude de tudo que vinha a seguir. Então, a intenção dessa palavra é, presta atenção no que vai ser dito a seguir. Então vamos para a segunda parte do Salmo, onde nós vemos a confiança de Davi. Versos 3 e 4, nós vemos a confiança de Davi. Em meio a toda essa crise, meus irmãos, Davi toma a atitude correta. Ele volta-se para Deus, reconhecendo algumas verdades que todos nós também precisamos ser lembrados em tempo de dificuldades. A primeira é que Deus é meu escudo. Olha o que ele diz no verso 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Davi está fazendo aqui o uso de uma linguagem militar. Muitas vezes ele fez uso de escudos em batalhas, para se proteger de espadas, para se proteger de flechas. Muitas vezes os ataques chegavam e ele usava esses escudos para se proteger. Davi está dizendo aqui que em momentos de provações, em momentos de dificuldades, Deus, ele é o nosso escudo protetor. E quando nós temos um Deus como um escudo protetor, nós temos um escudo que ele é intransponível. Ele vai dizer no Salmo 18, no versículo 30, o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. E ele complementa: ele é escudo para todos que nele se refugiam. Sabe qual deve ser a nossa reação quando nós entendemos isso? Quando nós estamos passando pela dificuldade e nós entendemos que não estamos nela sozinhos. Quando nós reconhecemos que Deus é o nosso escudo, isso deve transformar a nossa aflição em alegria. Isso deve transformar a nossa angústia em ações de graça. Olha o que o salmista diz no Salmo 28, verso 7. Salmo 28, 7, ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e o meu coração faz o quê? Se enche de alegria, por isso lhe dou graças com o meu cântico. É isso que causa em nós, quando nós passamos pela angústia, quando nós passamos pela aflição e dificuldade, lembre-se, Deus é o nosso escudo protetor. Isso deve transformar a nossa aflição em alegria. A segunda verdade que nós precisamos ser lembrados em tempos difíceis é que Deus, ele é a minha glória. Olha o que ele diz no verso 3: és a minha glória. Se tem alguém que sabe o que é glória, é um rei, concorda? Um rei, ele é cercado de coisas gloriosas. Agora Davi, ele está sendo expulso aqui de toda aquela glória. Ele está sendo expulso de um palácio glorioso. Ele está tendo que sair na calada da noite, escondido. Sem dúvida, não com aquelas vestes gloriosas. Mas o que ele chega à conclusão aqui é que ele não precisa dessas coisas, porque ele tem um Deus que é glorioso. Ele não precisa de trono, ele não precisa de uma coroa. Pela fé, Davi, ele olha para Deus e ele reconhece: o Senhor é a minha glória. Enquanto nós enfrentamos problemas, enquanto nós enfrentamos dificuldades, provações na nossa vida,
Não podemos ficar focando a nossa atenção naquilo que é tirado de nós. Não podemos focar a nossa atenção na dificuldade em si. Nós devemos lembrar que, independentemente de tudo que podemos perder nessa vida, nunca perderemos o Senhor. Era essa a esperança de Paulo. E Paulo expressa isso em Romanos, capítulo 8, versículo 18, quando ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, e Paulo é alguém que pode dizer com propriedade sobre o que é sofrer. Ele diz que todos os sofrimentos que ele estava sendo experimentado nessa vida não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós devemos aprender com Davi. Nós devemos aprender com Paulo. Nós devemos aprender a glorificar a Deus, mesmo em meio às provações. Pois ainda que possamos perder tudo, o cristão jamais perderá o Senhor. A terceira verdade que nós precisamos ser lembrados em tempos de dificuldades é que Deus é a minha força. Olha o que ele diz no verso 3 ainda. Ele fala: e o que exalta a minha cabeça. Ainda que Davi estivesse aqui, fugindo da cidade, cabisbaixo, entristecido, na calada da noite, ele sabia que Deus em breve o exaltaria. Ele sabia que Deus em breve levantaria sua cabeça com alegria e com graça. Era Deus quem o fortalecia em meio às provações. Muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos as batalhas nas nossas vidas antes mesmo que elas comecem, porque nós já entramos nelas derrotados. Às vezes eu olho para pessoas no ministério pastoral e a gente acompanha pessoas nos seus momentos de sofrimento. E às vezes eu vejo pessoas passando por situações tão difíceis e eu começo a me perguntar: como será que eu reagiria numa situação como essa? Eu já estive presente em situações terríveis, onde eu vi pais enterrando seus filhos. Eu já visitei UTIs em momentos de grande dificuldade e sofrimento, onde os filhos estavam ali com seus entes queridos sofrendo. E eu começava a pensar: como eu reagiria em uma situação como essa? Meus irmãos, Deus é aquele que nos fortalece. Deus é aquele que nos levanta a nossa cabeça para passarmos por situações de dificuldades. Deus é aquele que dá para nós a estrutura para lidarmos em momentos como esses. A quarta verdade que nós precisamos ser lembrados em tempos de dificuldade é que Deus é a minha salvação. Olha o que ele diz no verso 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. O rei terreno aqui, Davi, ele está olhando agora para o Rei Supremo e Soberano. E o que ele faz? Ele clama. Davi aqui ele tem uma fé decidida. Davi tem uma fé resoluta. Davi clama ao Senhor. E Davi tem uma certeza que, meu irmão, nunca tenha dúvida com relação a isso. Deus sempre ouve o clamor dos seus filhos. Davi tinha essa certeza. Porque, embora ele tivesse sido forçado a deixar o trono, embora ele tenha sido forçado a deixar a coroa aqui nessa terra, o Rei dos Reis ainda estava sentado no seu alto e sublime trono, e ele ainda tinha o controle de tudo em suas mãos. Saber que Deus ouve as nossas orações e as responde deve afastar qualquer medo das nossas vidas. Quantas vezes você já parou para calcular as respostas que Deus deu às suas orações? Você tem um controle disso? Faça esse exercício. Muitas vezes nos nossos cultos de oração ou reuniões de grupo pequeno, a gente tem um período de oração e de bênçãos e agradecimentos.
É triste que muitas vezes nós somos prontos a sempre pedir. A gente tem uma lista de pedidos. Quantas vezes nós gastamos tempo em agradecer? Em alguns dos nossos cultos de quarta-feira lá na igreja, a gente vai reunir para oração e a gente fala, hoje é proibido pedir. Hoje é um culto só de agradecimentos. E às vezes a gente fica, agradecer, o que eu posso agradecer? Quantas são as coisas que nós podemos agradecer, meus irmãos? Quando nós contabilizamos as respostas que o Senhor tem dado às nossas orações, isso deve fortalecer a nossa fé, para nós sabermos que Deus, Ele sempre nos ouve. E que bênção é para nós saber que Deus, Ele é o nosso escudo protetor. Ele é um escudo protetor para os indefesos. Ele é a glória dos desprezados. Ele é a força dos que fraquejam. E Ele é salvador dos que estão perdidos. Saber disso leva o salmista a ter uma reação. E nós vamos observar essa reação na terceira parte do Salmo. A terceira parte do Salmo, que é a paz de Davi. É interessante nós percebermos essa dinâmica nos Salmos. Nós sempre temos um Davi angustiado e desesperado. Na sequência, nós temos um Davi orando ao Senhor, lançando sobre o Senhor todo o seu desespero. E como resultado dessa oração, nós temos a paz. Os salmos sempre seguem essa dinâmica. E olha só, por ter confiado no Senhor, entregando aquela situação desesperadora, Davi ele podia agora ter paz. E essa paz era fruto de duas certezas que ele tinha. A primeira, Deus o sustentava. Olha o verso 5. Verso 5 ele diz, eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Eu pergunto para você, quantos de nós conseguiríamos deitar e pegar no sono se estivéssemos enfrentando uma situação como essa que Davi estava enfrentando? Poucas são as pessoas que têm uma fé que as deixa dormir tranquilamente, mesmo diante da ameaça da destruição. Mas esse sono aqui é algo muito comum nas vidas daqueles que confiam no Senhor. As pessoas olham para um cristão que confia de fato no Senhor e elas ficam boquiabertas. Porque mesmo diante de situações desesperadoras, nós temos ali pessoas tranquilas, calmas. É totalmente diferente quando você vai num velório de um cristão e de um velório de um não cristão. Porque um cristão ele tem uma fé, uma esperança de que, na verdade, a vida daquele indivíduo, agora que começou. Agora, aqueles que não confiam, não conhecem ao Senhor, eles não têm qualquer esperança. Eles não têm qualquer esperança de futuro, e por isso eles ficam desesperados. Davi tem paz, porque ele sabia que Deus o sustentava. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós encontramos o nosso Senhor Jesus numa situação onde os discípulos estavam bastante desesperados num barco, e Jesus fazia o quê? Dormia. Quando Pedro estava preso, então Deus envia de uma forma milagrosa um anjo para libertá-lo. Pedro fazia o quê? Dormia. Se nós cremos no Senhor, quando nós estamos submissos à sua vontade, Deus trabalha por nós, mesmo quando nós estamos dormindo. Ficar acordado, maquinando e planejando não vai levar a lugar nenhum. O salmista diz, no Salmo 127, no verso 2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Confiando em suas próprias forças, Davi teria passado as noites em claro, mas confiando no Senhor, sabendo que Ele era o seu escudo protetor,
ele podia dormir tranquilamente. E no Salmo 121, no versículo 3, ele diz: Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Por isso que Davi acorda pela manhã, convicto de que isso só aconteceu porque o Senhor o sustentou. Amanhã, quando você fechar os olhos para dormir nessa noite, abrindo os seus olhos amanhã, você já tem um motivo para ser grato. Você só abriu seus olhos porque o Senhor tem te sustentado. O Senhor tem cuidado e tem sido o seu escudo protetor. Ele tem te livrado muitas vezes de circunstâncias, situações que você nem imagina. Mas Ele tem sido fiel. A segunda certeza que Davi tinha era que Deus o protegia. Então, basicamente ali como se ele estivesse afivelando a sua armadura para a batalha, Davi diz no versículo 6: Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Davi, desesperado no início, Davi clamando ao Senhor, o Senhor lhe dando paz. A partir de agora, aquele homem temeroso se levanta e ele diz: Eu não tenho medo, nem dos milhares que se levantam contra mim. As multidões aqui, elas estavam se organizando para cercar Davi. Ele havia saído de Jerusalém com um pequenino grupo, mas mesmo assim ele não temia. Existe uma frase que diz que um com Deus é maioria. E essa é uma verdade aqui. Davi sabia que Deus estava com ele. Davi, ele não temia, porque ele confiava que Deus era suficiente para protegê-lo, mesmo que ele tivesse um pequenino grupo. Por isso que ele termina esse salmo fazendo aqui alguns pedidos ao Senhor. E nós vamos ver isso na última parte do salmo. A última parte do salmo, onde nós veremos o pedido de Davi. Davi faz aqui 3 pedidos. Primeiro, verso 7. Davi dá um brado de guerra. E ele está preparado para a batalha. E ele diz: Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Aqui é uma convocação para a batalha. Aqui Davi, ele está olhando para Deus e ele está chamando ao Senhor para liderá-lo em batalha. Ele está chamando ao Senhor a tomar posição. É um termo frequentemente usado no Antigo Testamento para uma manifestação do poder de Deus para a salvação ou para o julgamento. A única espera de Davi está no seu Deus. E esta confiança é tão forte, a única esperança de Davi está no seu Deus. E essa confiança é tão forte que ele cria que o Senhor precisava simplesmente levantar-se. Ele não chama o Senhor para guerrear. Ele fala: Senhor, levanta-te. Você se lembra do episódio que eu falei para vocês agora em ilustração? De Jesus acalmando a tempestade? As pessoas lá com ele desesperadas. Deus se levanta na pessoa de Jesus Cristo e fala o quê? Para a tempestade: acalma. Bastou o Senhor se levantar e as circunstâncias ficaram bem. O seu sofrimento, a dificuldade que nós enfrentamos, só vai até aonde o Senhor permitir. Quando Ele perceber que você não aguenta mais, Ele vai se levantar e Ele diz: acabou. E acaba. Segundo lugar, o segundo pedido dele aqui é: salva-me, Deus. Verso 7. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Ele compara aqui os seus inimigos com animais selvagens. E ele está clamando aqui para que o Senhor o salve desses animais selvagens.
É uma declaração aqui enfática, onde ele pede para que Deus quebre os dentes e as mandíbulas dessas feras. Você se lembra que na vida de Davi, na sua juventude, ele já havia lutado contra alguns desses animais, né? Ele já havia enfrentado um leão, um urso, e ele estava enfrentando animais selvagens mais uma vez nessa luta contra o seu filho. Mas dessa vez essa luta seria muito mais fácil, porque os animais que ele enfrentaria, esses animais que tentariam, selvagens que tentariam devorá-lo, eles estavam banguelos e com as mandíbulas quebradas. É mais fácil, concorda? Mais fácil enfrentar um animal selvagem que não tem dentes e está com a boca quebrada. Alegre-se, crente, porque você tem que enfrentar um inimigo cuja cabeça ela foi esmagada. Os dentes foram arrebentados pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. E o terceiro pedido que ele faz aqui é: abençoa-nos, Senhor. Olha o verso 8. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o seu povo. A palavra salvação aqui para Davi é um sinônimo de libertação. Obviamente que aqui no contexto direto, ela está ligada ao livramento físico de Davi diante da ameaça de morte que ele está sofrendo. Mas essa palavra tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente a circunstância que Davi está enfrentando. Tem um significado muito mais profundo do que um livramento simplesmente físico. Num sentido mais amplo, faz referência à libertação do homem do seu maior inimigo, ou seja, do pecado e a rebelião contra o Senhor. Essa daqui é uma libertação que vem somente de quem? De Deus. E esse é um assunto que tem sido motivo de disputa, infelizmente, e de muita discussão no decorrer dos séculos, onde muitos têm dito que a salvação é fruto do livre-arbítrio do homem. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. O texto fala para nós claramente que do Senhor é a salvação. As Escrituras deixam isso claro para nós em diversos lugares, que a salvação vem somente dele. Não é fruto da vontade humana, não é fruto do mérito humano. A salvação é do início ao fim, obra exclusiva de Deus. É Deus quem escolhe o seu povo e os chama por sua graça. É Deus quem os motiva a vir a Ele, agindo por intermédio do Espírito Santo. Portanto, não depende do homem. E graças a Deus por isso. Porque se dependesse do homem, nenhum de nós escolheríamos a Deus. João diz, no capítulo 15, no versículo 16, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Ele continua, Paulo dizendo em Romanos 9, verso 16. Morreu. É para a tela ou para lá? Agora foi. Romanos 9,16, ele diz: portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não do nosso desejo, nem de nossos esforços. Que todos nós possamos ter essa humildade para nos humilharmos debaixo desse ensino da palavra de Deus, pois muitas vezes o que nos impede é nos submetermos a essa doutrina é o nosso coração orgulhoso. Nós não somos muitas vezes muito receptivos ao conceito, ao ensinamento bíblico de que a salvação ela pertence ao Senhor. E o salmista termina rogando as bênçãos de Deus sobre o povo. Ele diz no verso 8: a tua bênção esteja sobre o teu povo. Esse pedido de restauração não era apenas para ele. Davi era um homem que estava preocupado também com o povo de Deus, incluindo aqueles que estavam se rebelando contra ele e contra o seu reinado. Como líder de Israel, o resgate que Deus operou em sua vida nesse período tão difícil resultariam em bênçãos divinas sobre todo o povo.
E eu gostaria de terminar a mensagem de hoje fazendo 4 aplicações. 4 aplicações breves. Primeira, em meio às adversidades, o crente, ele deve confiar em Deus, sabendo que a libertação vem dele. Mesmo quando você sofre como consequência de decisões erradas no passado. Davi está sofrendo aqui como consequências de decisões erradas. Ainda assim, lembre-se que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda aplicação. Em meio às tempestades da vida, Deus traz paz aos nossos corações atribulados. Qualquer que seja a provação, o crente, ele deve se apoiar no Senhor, sabendo que Ele é o seu escudo, sabendo que o Senhor é a força do seu povo. Terceira aplicação. Quando os crentes tentam viver confiados em suas próprias forças, eles são facilmente derrotados. Nós somos incapazes, por nós mesmos, de nos livrarmos das dificuldades da vida. Nós somos salvos, mas precisamos repousar no Senhor, certos de que Ele nos capacita a permanecermos fiéis, e é Ele que nos conduz em segurança. Quarta e última aplicação. Em cada prova e dificuldade, os crentes não precisam temer. Em vez disso, devem ter fé no Senhor. Essa fé, quando testada, ela é fortalecida pelas dificuldades. E elas resultam em vitória e em libertação. É isso que nós aprendemos aqui no Salmo de número 3. A termos uma fé triunfante. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos pelo exemplo do teu servo. Nós agradecemos ao Senhor pelo que nós vimos registrados na sua palavra nessa noite. Fortaleça a nossa fé. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, nós somos tentados a envergonhar o teu nome. Mas é em situações assim que nós revelamos a qualidade da nossa fé. Que nós possamos fortalecê-la. Que situações difíceis nas nossas vidas, que serão comuns com certeza, elas possam nos fazer e nos aproximar mais do Senhor. Eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor use-nos como um instrumento que glorifique-o diante das dificuldades. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.